Bom, boa noite aí para todo mundo. A aula de hoje vai ser sobre o tema relevante de racismo, né? Eu dividi os assuntos de atualidade em temas atuais e temas relevantes. Vou focar mais na parte do racismo, né? Ver uma parte histórica, dos casos mais atuais também. E citei também alguns casos que aconteceram durante a semana, como a troca de ministro e coisas do tipo. Então, eu vou compartilhar os slides aqui e aí vou explicando e vai ser bem tranquilo. Compartilhar aqui. Bom, a primeira parte aqui é a origem da nova revolta contra o racismo nos Estados Unidos e no Brasil. Aí eu coloquei o histórico aqui. Os Estados Unidos, ao longo da formação, ele se dividiu em 13 colônias, né, as colônias do Norte e as colônias do Sul, e havia uma diferença muito grande entre elas, né, que as colônias do Norte eram de povoamento, aquelas pessoas tinham vindo da Inglaterra, geralmente fugindo de perseguição religiosa, e queriam encontrar meio que uma segunda casa, né, um segundo país. E aí eles foram para o norte dos Estados Unidos, até porque o clima era parecido com o da Inglaterra, e se estabeleceram lá. Eles fizeram vínculos pautados em família, comércio, na religião, né? Era realmente como se fosse a Inglaterra. Já as colônias do Sul, elas eram de exploração, era mais parecido com o que é o Brasil hoje em dia. Hoje em dia não, né? O que foi a exploração do Brasil. Também devido ao clima, eles plantavam açúcar, tinha grandes terras, as relações eram mais hierárquicas, né? Mais de exploração mesmo, tinha trabalho escravo. E aí, após a independência dos Estados Unidos e a conquista do Oeste, essas colônias tinham um congresso que fazia as leis que pautavam os Estados Unidos, né? E aí começam a surgir os conflitos, porque devido ao próprio modo de colonização, né, do Norte, eles começaram a ter mais população, né? Porque como era de povoamento, as famílias formavam filhos ali, tinham muitos filhos, e aí era mais gente votando e assim eles conseguiam eleger melhor os seus representantes. E aí começavam a passar as leis que eram de interesse do norte contra o sul, né? E eles conseguiram até eleger o presidente republicano, o Abraham Lincoln, e o norte era contra a escravidão, até porque eles queriam se industrializar, e então eles passavam leis nesse sentido. Já o sul era a favor, porque usava a força de trabalho dos escravos, né? Mas o fato é que o Abraham Lincoln foi eleito e ele acabou com a escravidão nos Estados Unidos, né? Fez a vontade do norte e começou ali um processo meio que de industrialização. O sul ficou muito revoltado com isso e tentaram se dividir do país, né? Elegeram outro presidente, formaram o que eles chamavam de Estados Confederados. Aí, nesse momento, o norte ataca o sul para manter a união do país. É aí que acontece a chamada Guerra Civil Americana. O norte acaba vencendo, né? O país continua unido até hoje e acaba com a escravidão definitivamente. E é nesse momento também que, meio que contrário a isso, no sul ali começa a surgir aqueles grupos mais racistas, né? Como a Ku Klux Klan e alguns outros que a gente vai ver. O Abraham Lincoln acabou sendo morto também por um sulista radical. E a partir daí também começou a luta contra o racismo nos Estados Unidos. Deixa eu ver, acho que surgiu uma dúvida aqui. Não, não. Bom, vou voltar aqui o compartilhamento. Surgiram os grupos contra o racismo, né? Eu coloquei um mapa aqui, as colônias do norte contra as colônias do sul. Esses estados em cinza também eram escravagistas, lutaram do lado do sul. E aí, meio que de birra mesmo, porque eles perderam a Guerra Civil Americana, o Estado do Sul começou a passar umas leis para manter a segregação nesses lugares. Porque, apesar da Constituição Americana ter acabado com a escravidão, ela é uma Constituição federalista, né, que ela permite que cada estado tenha a sua própria lei, sua própria organização. Então,
vai ter coisas que são crimes no estado e não são crimes nos outros. E aí esses estados do sul começam a passar as leis Jim Crow. Essas leis eram basicamente para manter a segregação, elas impediam o casamento interracial, impediam africanos, asiáticos e outras minorias de votarem. Existia bairros de negros, bairros de asiáticos, escolas de latinos, escolas de branco, e tinha até lugares específicos nos bondes ou nos ônibus, onde só os negros podiam sentar ou só os brancos podiam sentar. E em 1896, o governo federal criou uma lei que chamava Separados, porém Iguais, e essas leis legitimavam a segregação, ou seja, mantinha a segregação, desde que fossem oferecidos os mesmos serviços e oportunidades. Então, essa lei dizia basicamente, pode separar, pode ter bairro de branco, bairro de negro, bairro de asiático, de latino, só que todo mundo ali vai ter que ter um serviço igual, né? Todo mundo vai ter que ter escola, saneamento básico, essas coisas. Essas leis duraram muito tempo, né? Até por volta da década de 50, 60, e também os movimentos negros começaram a ganhar muita força. Um exemplo clássico disso é o da trabalhadora Rosa Parks, que ela se recusou a dar lugar para um homem branco no ônibus, porque numa dessas leis lá, falava que se o ônibus estivesse lotado e não tivesse mais lugar, né, o cara branco podia pedir para o negro se levantar e ceder o lugar dele para o branco sentar. E aí essa mulher, né, a Rosa Parks, se recusou a fazer isso. Ela foi presa, teve que pagar a multa. Porém, esse ato virou meio que um símbolo no país inteiro, né? E aí muita gente, inspirado na atitude dela, começou a recusar usar o serviço de ônibus. Isso gerou um prejuízo para essas empresas, né? E aí começou também a surgir aqueles movimentos, alguns mais radicais e outros mais pacifistas. Um mais radical do Malcolm X, que era os Panteras Negras, que ele até se inspirou na Revolução Haitiana. Ele era contra o multiculturalismo, contra a miscigenação ali. Defendia a autodeterminação da população afrodescendente, e alguns mais radicais até defendiam a formação de um estado só de negros, governado só por eles. E aí também teve o Martin Luther King, que era um pastor, que ele já era meio diferente. Ele lutava de forma mais pacífica e pelos direitos iguais entre os brancos e os negros. E ele achava que isso deveria ser feito também de uma forma pacífica, né? Ele acreditava no multiculturalismo, nessa miscigenação, com leis iguais para todo mundo, que todo mundo devia ser tratado igualmente. E ele até tinha um discurso muito famoso dele, que se chamava I Have a Dream, né? Eu tenho um sonho. Esse discurso eu coloquei aqui o link dele, né, escrito, e o link do YouTube no vídeo legendado. É um discurso bem legal para assistir e muito famoso também. O Martin Luther King chegou a ganhar o Nobel da Paz em 64 e ele acabou sendo assassinado em 68 a tiros. Ele estava fazendo um discurso lá e aí um cara chegou atirando e ele também matou ele. E aí, graças a esses movimentos, né, eles revogaram essas leis de Jim Crow e a lei dos separados, porém iguais, e os afro-americanos finalmente começaram a ter direitos iguais aos brancos, né, e às outras populações. O problema agora é mais cultural, né, esse costume ficou no povo, ainda existe esses movimentos racistas, né, a Ku Klux Klan ainda existe, ainda tem aqueles movimentos neonazistas, ainda existe bairros ou regiões de minorias específicas, né? Tem lá bairro de latino, os bairros dos afro-americanos, os bairros dos brancos, e aí eu coloquei aqui uma série que retrata bem esse imaginário, até de forma engraçada, né? Que é Todo Mundo Odeia o Chris. Apesar de ser uma série que se passa na década de 80, ela mostra muito bem a existência de escolas, né? Onde a maioria dos alunos eram brancos, bairros só de cubanos, bairros de porto-riquenhos, né? O Chris, na série, a mãe dele manda ele por uma escola só de brancos, porque falava que a educação era melhor e queria que ele tivesse uma boa educação. E a série é bem legal de assistir, a maioria já deve ter visto. Aí,
Atualmente, né, o racismo continua presente no imaginário americano e também começaram a surgir novos casos simbólicos, né, que trouxeram novas revoltas. Nos últimos anos, várias pessoas foram mortas de forma violenta e desnecessária pela polícia americana, e isso também foi gerando indignação e protesto. O caso mais recente, mais famoso, foi o do George Floyd, né, que a vítima é filmada dizendo que não conseguia respirar, enquanto tinha aquele policial branco que estava de joelho em cima dele. Até o Fantástico passou uma reportagem no domingo, falando do julgamento disso, mostrando novas cenas, é legal de assistir. E aí esse vídeo em específico também, ele se espalhou pela internet, né? Muitas pessoas compartilharam, muitos famosos entraram na causa, né, que deu mais notoriedade ainda. E aí iniciou uma nova onda de protestos, né, alguns mais radicais, com vandalismo, e outros protestos mais pacíficos. Coloquei 2 exemplos aqui. Um foi o da Blackout Tuesday, que foi naquela terça-feira que todo mundo colocou, a maioria do pessoal colocou isso no Instagram. E aqui o Lewis Hamilton, que até colocou o carro dele e a roupa dele toda preta, para ser meio que um símbolo desses protestos, né? Tiveram os jogadores da NBA também. E aí esses protestos acabaram chegando no Brasil, né? Porque a nossa sociedade até que é um pouco parecida com a americana, e por isso que eu coloquei aqui o nosso histórico também, né? O Brasil também sofreu com a escravidão, foi o último país das Américas a abolir o regime escravagista. O Dom Pedro II era o imperador do país e ele sempre se mostrou contra a escravidão, né? Tinha várias cartas dele que dizia que ele era contra, porém a elite econômica do país, né, que era composta de fazendeiros, usava a mão de obra africana e era a favor da escravidão. Fato é que o Dom Pedro II e a filha dele, a princesa Isabel, queriam acabar com a escravidão e queriam também dar uma indenização para a população negra. Eles iriam dar terras para eles conseguirem se sustentar, né? Plantar ali, ter onde morar, para meio que compensar todo o sofrimento que eles passaram. Só que os fazendeiros acharam isso muito ruim, ficaram ameaçando o imperador e ele também sofria pressão da Inglaterra, que queria que o Brasil acabasse com a escravidão, porque a Inglaterra estava se industrializando, queria ter mais mercado de consumidor. E aí tinha esses movimentos internos e externos de pressão, né, para acabar com a escravidão, e aí a princesa Isabel assinou, em dia 13 de maio de 1888, a Lei Áurea e acabou com a escravidão do país. Só que aquela parte da indenização, né, das terras não passou porque pouco depois os militares ali se uniram com os fazendeiros que estavam descontentes com isso e deram o golpe da República, né, em 1889. Tiraram Dom Pedro II, ele foi exilado, e aí os antigos escravos ficaram sem nada, né? Não deram terra e também não davam emprego por conta do o pessoal não queria dar emprego para eles. A maioria foi morar ou nas favelas ou em cortiços, e aí houve uma espécie de segregação, mas que não era institucional, né? Eu coloquei aqui, ó, apesar de o racismo cultural ainda existir, legalmente os negros e os brancos tinham os mesmos direitos e têm os mesmos direitos atualmente, né? Aqui no Brasil não ocorreu aquela segregação de forma institucional, né? Com as leis dos Estados Unidos, não tinha esse negócio de bairro de branco, bairro de italiano, nada disso. No Brasil teve um processo de miscigenação, né? Houve muitos casamentos interraciais, houve também a vinda de imigrantes. E aqui no Brasil a gente não tem muito aquele costume de chamar o pessoal afro-brasileiro, asiático brasileiro, né? Como os Estados Unidos têm. E isso é bom, né? Porque diminui a segregação no país. Nasceu aqui no Brasil, vai ser chamado de brasileiro. E aí eu coloquei também que é claro que ainda existe esses casos racistas no país e também devido a esses motivos os protestos também aconteceram aqui no Brasil. Só que a nossa legislação ela é bem rígida em relação ao racismo, só que ela tem uma brecha ali que gera impunidade. Por quê? O crime de racismo ele é bem rígido, né? Ele é imprescritível, ele não prescreve. Então, se o cara cometeu um crime com 18 anos de racismo, às vezes digitou numa rede social,
Se alguém descobrir o que ele digitou quando ele tiver 50 anos, é como se ele tivesse cometido aquele crime com 50 anos, porque o crime não prescreve. É inafiançável, não dá para pagar fiança para sair da cadeia e é grave. Só que a impunidade ocorre por conta da injúria racial. E aí eu coloquei a diferença aqui do racismo e da injúria racial. O racismo é um crime geralmente cometido contra o coletivo, por conta de 5 coisas. Pode ser pela raça, cor, procedência nacional, etnia ou religião. E também quando alguém se recusa a atender as pessoas. Aí eu coloquei um exemplo aqui, né? O dono do restaurante diz que no estabelecimento dele não entra islâmicos, ou não entra cristãos, ou não entra negros. Então ele está atingindo ali toda a coletividade. Isso ia se enquadrar no crime de racismo, porque ele está negando o atendimento a toda essa coletividade, e ele é imprescritível e inafiançável. Só que na maioria dos casos isso não acontece porque se enquadra na injúria racial. E a injúria racial está relacionada ao indivíduo, né? A pena é bem menor, pode pagar fiança para sair da cadeia e ele prescreve com o tempo. Aí eu coloquei aqui, que é geralmente quando um sujeito xinga o outro, no futebol tem muito disso, né? Uns casos desse sentido. E aí ele é caracterizado como injúria racial. Aí eu coloquei aqui até 2 exemplos mais recentes no país, né? Que foi aquele do Carrefour lá, o cara que foi espancado por 2 seguranças. Coloquei o link aqui da matéria. E teve aquele famoso também do entregador lá, do aplicativo, que foi no condomínio, e aí o gordão começou a humilhar ele por conta da cor dele, do status social dele, falando que ele era pobre e tal. Só que nesse caso aqui, como ele se referiu tipo, só ao entregador, falando só dele, vai se caracterizar em injúria racial e ele não vai acontecer nada com ele, né? Não vai ficar preso nem nada do tipo, pode pagar fiança. Essa é a brecha na lei que gera impunidade. E aí, né, fato é que os 2 maiores países da América, né, o Brasil e os Estados Unidos, tiveram passados de segregação social e apresentam um presente o resquício dessa cultura, né, que deve ser mudado através do conhecimento, da educação, do respeito e da inclusão. Eu coloquei aqui alguns links também, né, para quem quiser acessar depois. E aqui, falar brevemente do assunto atual, que foi a troca de ministros e do comando das Forças Armadas. O presidente Bolsonaro trocou, se não me engano, 6 ministros. Eu coloquei o link aqui para vocês verem melhor depois. Trocou o ministro da Casa Civil, o ministro da Defesa, trocou o advogado-geral da União. E teve a renúncia dos chefes da Marinha Aeronáutica e do Exército por conta de um projeto de lei lá que ele tentou passar para criar uma mobilização nacional no país e em que ele ia poder fazer as funções dos governadores, né? Ia poder tomar até propriedade privada. Esse projeto de lei não passou, mas fala bem disso nesses 2 links. E aí eu coloquei um assunto importante aqui que foi pouco falado, que foi um golpe militar em Mianmar que teve. E aí na aula até o pessoal falou que queria depois uma aula sobre isso, então provavelmente eu vou detalhar mais isso na semana que vem, mas essa matéria da BBC é muito boa para entender esse golpe militar. Está tendo muito protesto lá também. Bom, então é isso. Vou parar o compartilhamento aqui e parar de gravar também.